Oi pessoal, como que vocês estão? Esse vídeo vai ser uma conversa. Na verdade, eu nunca falei muito abertamente sobre o meu chamado e sobre o que Deus colocou no meu coração. E faz pouco tempo, na verdade, que Deus liberou que eu pudesse falar sobre isso, que eu pudesse falar para outras pessoas sobre isso. Faz pouco tempo. Então, logo de começo, eu já te falo que talvez esse vídeo seja um pouco longo. Se você está interessado em ser abençoado através das promessas que Deus colocou sobre a minha vida e o que Ele tem para fazer para abençoar a sua vida, fica até o final desse vídeo. Talvez muitas pessoas que estão aqui também receberam algum chamado de Deus, mas não sabem para onde ir, não sabem o que fazer. Então, vamos juntos entender o processo de Deus. Quando eu começar a falar sobre o chamado, o dia do chamado, eu tenho que falar um pouco antes. Desde que eu me lembro, na verdade, eu sempre fui da igreja, eu sempre estive na igreja. E assim, durante muito tempo, eu achava que aquilo não era para mim. Estar na igreja não era para mim. Porque eu realmente via a igreja como algo muito religioso. Eu não podia escutar música secular, eu não podia sair com os meus amigos no domingo, eu não podia fazer outras coisas, sabe? Então eu via muito a igreja, e no geral, na verdade, como essa visão religiosa. Eu também vi algumas coisas dentro da igreja que não gostaria de ter visto. Hoje eu entendo porque foi necessário isso, sabe? Então passou alguns anos, passou muito tempo na verdade, e eu vivi minha vida, nunca tinha tido assim uma intimidade de verdade com Deus, nunca tinha jejuado, nunca tinha feito algo a mais para Deus. Eu sempre vivi ali só na oração antes de dormir, porque minha mãe ia lá com a gente e orava com a gente, comigo e minha irmã, sabe? Então, eu sempre vivi, eu nunca quis mais do que isso. Eu nunca busquei mais do que isso. Eu sempre tive dois sonhos na minha vida. O primeiro sonho era ser médico, ali estudar medicina, e o outro sonho era ser cantor. Só que o interessante é que na medicina eu realmente me encontrava. Na medicina eu me via como médico. Mas na música eu sonhava com a música, mas eu não me encaixava na música, eu não me encaixava como um cantor, sabe? Eu não me encaixava nesse lugar. Então eu sempre fui muito deslocado, porque eu sempre fui do Ministério de Louvor, eu sempre participei do Ministério de Louvor, então eu sempre fui muito deslocado, sabe? Em relação à música. É claro que a gente tá falando de louvor, servir na igreja e cantar assim profissionalmente, mas eu digo, porque depois que a gente aprende o que é louvor, a gente realmente tem a visão de servir, sabe? Mas a minha visão não era servir, a minha visão era cantar. E beleza, eu fui vivendo os anos e tal. E um certo dia eu tive alguns questionamentos. Se eu deveria seguir a música secular ou a música cristã ou a música gospel, né? Porque nesse tempo eu ainda queria ser cantor. Viver da música, né? Isso faz poucos anos, acho que faz menos de 2 anos isso. E eu entrei em questionamentos. Foi aí que eu decidi fazer o meu primeiro jejum. O meu primeiro jejum foi em fevereiro de 2024. E foi a experiência mais linda que eu já tive, sabe? Porque eu realmente vi que eu não precisava estar no mundo para ser feliz. Eu não precisava cantar música secular para ser feliz. Foi aí que Deus me transformou. Eu escutava muita música secular, eu gostava muito de música internacional. Então, tinha músicas que falavam muito palavrão, músicas que falavam sobre muito conteúdo sexual, enfim, falava sobre muitas coisas. A gente sabe que existe até hoje e, enfim, com os anos está piorando, mas eu nunca me importei com isso. Eu não me importava de cantar isso, não me importava de falar isso, não me importava de espalhar essas músicas. Só que quando eu fiz esse meu primeiro jejum,
o Espírito Santo me trouxe a consciência do que é o amor de verdade. E quando eu vivi essa experiência com Deus, tudo, todas as minhas playlists do Spotify, do YouTube, todas as minhas músicas que eu gostava de escutar, eu parei instantaneamente de fazer isso. De escutar, até mesmo de falar palavras ruins. Foi nesse primeiro jejum. Sabe, muitas pessoas se reconciliam na igreja. Eu sentia que eu não podia, e hoje eu vejo que eu não podia me reconciliar na igreja. Eu não ia aceitar, na época, me reconciliar na igreja. Eu só ia me reconciliar se Deus falasse comigo, ou então eu vivesse algo extraordinário, que foi o que aconteceu. Só que ainda nessa época, eu ainda queria ser cantor. Eu ainda queria cantar, né? Eu levei isso, fiquei gravando vídeo pro YouTube, no meu Instagram era totalmente conteúdo de música, aqui no YouTube totalmente conteúdo de música. E pra mim tava tudo ok. Eu tava louvando o Senhor, eu estava servindo Ele. Quando chegou ali no final de 2024, em agosto, ou foi em setembro, um desses 2 meses, eu fui pra um retiro. É tipo um retiro, mas não é um retiro, é tipo uma conferência. E assim, eu acho que esses 5 dias que eu estive nesse local foram os dias mais extraordinários na presença de Deus que eu já vivi. Depois, na verdade, não foram... Acho que está em segundo lugar. Porque na semana após essa conferência, né, que eu estive, eu vivi algo muito maior na presença de Deus. Quando eu estava nessa conferência, o pastor que estava ministrando, ele falou, a gente estava num salão, né, onde aconteciam os cultos e tal, e ele pediu para nós deixarmos fora daquele lugar tudo aquilo que nos prendia, tudo aquilo que nos bloqueava, todas as armadilhas, todas as doenças, que quando nós entrássemos de volta para a igreja, para o salão, nós iríamos estar totalmente transformados, totalmente libertos, sabe? E esse momento em específico foi a primeira vez que eu vivi algo do Espírito, quando o Espírito me disse que era para mim parar. Porque eu estava vivendo o ministério, mas não estava vivendo o ministério que Deus me deu. Então, o Espírito Santo me pediu para parar de cantar naquele momento. Quando eu saí de lá, muitas pessoas não acreditaram no que eu tinha vivido e no que o Espírito tinha revelado a mim, que era para mim parar. Realmente era para mim parar. E eu realmente parei de cantar, na verdade. Mas sabe quando você para de cantar, mas você sente, por conta das situações da vida, das palavras que dizem pra você, eu mesmo assim sentia que eu estava errado. Mesmo o Espírito Santo me pedindo pra parar, eu ainda me sentia deslocado, sabe? Sentia que eu estava fazendo o errado. Eu sentia que eu não estava obedecendo a Ele. E isso dói. Eu parei de cantar e na semana que eu saí dessa conferência, né, desse retiro, eu vivi a semana mais sobrenatural da minha vida. Foi onde eu tive as maiores experiências que eu já tive com Deus. Deus me mostrou o meu ministério, me mostrou que estava visões erradas que eu tinha tido, me mostrou minha família, me mostrou para onde eu deveria ir. Nessa semana eu vivi muitas coisas. Foi aí que Deus me deu o ministério pastoral. Foi aí em que eu me abri para o ministério pastoral. Eu vi a igreja de Jesus, eu vi a minha família, eu via eu saindo da nação Brasil para os Estados Unidos. Eu sei que muitas pessoas não concordam com isso, mas ninguém concorda com sair do seu país para outro país, sendo que o seu país também precisa, mas ninguém precisa entender o seu chamado.
Ninguém precisa entender a visão que Deus te deu. Porque se Deus te deu uma visão, certamente outras pessoas não vão entender. Certamente outras pessoas vão dizer, é melhor você ficar aqui. É melhor você abrir sua igreja aqui mesmo e fazer as suas coisas aqui. Mesmo você tendo a certeza de que Deus te pediu para estar em outro lugar. E foi isso que Ele me pediu. E foi aí que eu decidi mesmo abrir o meu coração para isso. Foi quando eu comecei a gravar os vídeos aqui para o YouTube. Foi quando muitas pessoas começaram a me seguir aqui, a se tornarem inscritos aqui do canal. E Deus começou o meu ministério, novamente, do zero. Sabe, semana passada, o Senhor me lembrou mais uma vez que eu deveria ir para os Estados Unidos. Mas eu perguntei ao Senhor, Senhor, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou sair daqui? Eu não tenho recursos para ir embora da minha cidade, eu não tenho recursos para ir embora do Brasil, eu não tenho nem visto. Foi quando Deus me disse, eu vou te dar a direção. E essa palavra tem me perseguido até hoje, porque eu não sei o que fazer. Eu não sei qual o próximo passo que eu tenho que dar. Eu sei que a direção está nas mãos do Senhor, mas eu, como ser humano, estou angustiado. Eu sempre fui alguém que sempre precisei estar fazendo algo, eu sempre precisei estar trabalhando para conseguir alguma coisa, para me mover. E é difícil, mas se torna fácil quando nós entregamos nas mãos de Jesus. Eu não sei como Deus vai me mandar com a minha família para os Estados Unidos. Eu não sei como que coisas vão acontecer a partir daqui, mas eu sei que Deus é a direção. Eu sei que Ele é a razão pela qual eu vivo e pela qual eu exerço o meu chamado. Eu não sei qual é o seu chamado, eu não sei como que a sua vida está agora, eu não sei se você está angustiado, com o coração aflito, mas saiba que Deus vai tomar as rédeas, Deus vai tomar a direção, porque as promessas que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir, porque Ele não é um Deus para mentir. Ele cuida dos seus filhos e vai cuidar de você. Que essa palavra, testemunho, venha ter abençoado a sua vida. Se abençoou a sua vida, eu te convido a deixar o seu amém aqui nos comentários. Também te convido a se inscrever nesse canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo, porque Deus precisa de impulsionadores da palavra. Deus precisa de pessoas que estão dispostas a sair para pregar o Evangelho. Que Deus abençoe sua vida, a sua família e até o próximo vídeo, pessoal.